eles perceberam que eles iriam perder rentabilidade, porque bons clientes deles estavam migrando para digital e eles pararam isso. Quer dizer, será que vale a pena eu, né? Então você vê que tiveram outros bancos que tentaram migrar para isso, né? Ou não? Pode ser, pode falar outra pimentinha. Vamos lá. Eu vou falar a pimenta do que eu recomendei assim, já no início de Legal, 2023, boa. que ainda não era da CIA, né? Não era. CIA foi lá para o meio de 2022, né? Que a gente Sim. já estava montando posição. E aí a gente, porra, bombou ano passado. A própria CIA, para mim, ainda tem potencial de alta, tá? Mas é uma empresa que a gente botou no início de 2023. Ano passado ela subiu já 50 e pouco, Legal. 60% também. E eu acho que ela ainda tem muito potencial de alta, tá? Ela ainda continua na nossa carteira lá de small caps, que é a Dexus Participações, é a antiga GPC, tá? É antigo Grupo Peixoto de Castro. Hoje em dia ela é Dexus, né? Os Peixoto de Castro estão reduzindo participação e está entrando um pessoal muito bom ali em termos de governança, tá? É uma empresa do setor químico e, de novo, né? Igual a Klabin, eu falo que a empresa ganha a minha confiança quando ela, no cenário difícil, ela consegue se transformar. A Dexus é uma empresa que vende, na metade dela, segmento químico, resinas, principalmente para setor de construção, e você tem do outro lado tubos. Aí o que aconteceu com o setor de construção em 2023? Foi uma porcaria. E foi muito ruim. E como é que a Dexus conseguiu continuar vendendo resina? Ela se transformou. Ela não vendeu para o segmento de construção tudo. Ela pegou aqueles materiais intermediários e ela vendia o material Ah, intermediário legal. para outros setores. Então ela não vendeu só resina no segmento químico, ela vendeu outras coisas também. E aí o lucro dela não caiu. E você vai ver, é uma empresa que não subiu o lucro, mas o lucro dela continuou constante num cenário horrível. Então isso ganha muito a minha confiança. Porque num cenário de queda de preço absurda, a empresa conseguiu manter o lucro dela. E ela fez a mesma coisa lá em 2021. A parte de tubo dela é para construção e para automóveis. A gente sabe que bateu o menor nível de automóveis em 15 anos em 2021. Só que as pessoas estavam usando tubo naquela época para fazer, estava na moda, né? Energia fotovoltaica. Todo mundo estava botando, que tem em casa, estava botando uma usina, uma pequenininha usina fotovoltaica ali para gerar energia para a própria casa, ou se não, pequenas usinas fotovoltaicas mesmo para vender para o sistema e para ganhar dinheiro com isso. E a Dexus transformou parte dessa parte de tubos para a usina fotovoltaica. Então ela começou a produzir isso. E isso faz hoje 20% da receita dessa parte de tubos. Nossa, bastante coisa, né? Aí agora o que aconteceu? O governo pegou e fez a taxação da taxa de uso do sistema de distribuição. Então a usina fotovoltaica já não faz tanto sentido assim nesse momento. Então essa receita está em queda, mas construção já está em alta. Mas ela criou isso no meio do caminho. Então, por enquanto, eu vi dois cenários desafiadores para a empresa e ela conseguiu se adaptar aos dois. Isso para mim Imagina. não tem preço, É, cara. porque se tiver outro cenário assim, ela vai se adaptar, né? É isso que leva a Tendência, né? crer. A Essa é a tendência. tendência. Então, isso para mim é muito mais importante do que, desculpa aí do investidor 10, mas ver se o Sim. indicador tá bom, se o yield tá maravilhoso, se o lucro tá crescendo e etc. A capacidade de se transformar nas adversidades, para mim, é muito mais importante. Perfeito. Então, eu sou um cara que faço uma análise muito mais qualitativa do que de número. Você vê que aqui eu falei pouco de número. É, você falou mais das Eu qualidades da falei muito mais empresa e das tal. qualidades da empresa, eu foco muito mais Legal nisso. essa análise, porque realmente, né, as empresas, elas são organismos, né? Sim. Então você vê, pô, aconteceu o Coronga aí. Como que a empresa reagiu? Se você É, pegar algumas empresas, pega Sanepar. Se você tirar todas as informações e pegar só a linha da Sanepar, você não vê que teve uhum, nada disso, né? Aí você pega várias outras empresas também. sim. Empresas ainda que são mais cíclicas, né? São mais difíceis de lidar com as coisas e elas conseguiram contornar. Uma coisa que eu não suporto é assim, empresa que fica no release chorando porque o mercado está desafiador.
Eles Não gostam de falar, né? suporto. Mercado Não suporto. desafiador. Ah, o mercado está desafiador, foi difícil. Os dados mostram que caiu 15% a demanda pelos nossos produtos. E os dados mostram que a renda da população caiu. Os dados mostram. Logo, a gente entregou esses resultados. Estamos trabalhando o máximo para conseguir, mas Mesmo assim, infelizmente o mercado está muito ruim. E blá blá blá, e blá blá blá. Cara, eu não suporto esse tipo de empresa. as Porque pessoas quer pra ver, ela baixo. só vai andar bem quando o mercado estiver bem. Quando o mercado estiver mal, eu não sei o que fazer, cara. Eu Ela não vai quero. culpar, né, o mercado. Mesmo que ela esteja subindo, mesmo que ela tenha apresentado um resultado legalzinho, não suporta esse tipo de empresa. Ô Daniel, pra gente finalizar aqui, tem duas empresas só que eu sei que você acompanha bastante, né? E muita gente pede também, eu tinha esquecido de pedir, perguntar delas ali. São dois bancos digitais, né? O Nubank e o Banco Inter. É o Nubank que eu tô Você, acompanhando pouco, eu não vou conseguir falar. O não? Banco Inter eu já comecei a acompanhar mais. Porque o pessoal gosta bastante do Banco Inter mesmo. Eles falam que tem mais números mais atrativos, né? Você acha É. que compensa ainda o investidor ali montar uma posição e tal? Ou ainda, como que é um banco digital? Bom, eu sou uma pessoa que, como eu falei, né? Eu sou cético, eu sou Sim. pragmático. Então você vai ver análises minhas de 2017, 2018 falando muito mal do Banco Inter. E essa talvez seja um. Assim, eu não gosto de falar um erro porque nas informações da época eu não tinha como saber que ele ia se transformar no que ele se transformou hoje. Tá? Mas é claro que hoje a gente já percebe que é um banco que conseguiu se consolidar. É um mercado que entrou um monte de concorrente, como eu imaginava, e eu achava que ia ser difícil. Achava que esses concorrentes iriam tomar mercado do Banco Inter, e a gente viu algo diferente. A gente viu que o Nubank e o Inter hoje em dia praticamente são os dois. Né? A gente viu ali também investimentos dos próprios bancos grandes, né? O próprio Itaú oferecendo ali por 6 meses uma conta gratuita, se você fizesse no digital. Nem sei se hoje em dia ainda tem, mas o Banco do Brasil também, o Bradesco também, tentando concorrer diretamente ali em 2018 para tentar tirar esse impacto de cara. Eles perceberam que eles iriam perder rentabilidade porque bons clientes deles estavam migrando para digital e eles pararam isso. Quer dizer, será que vale a pena eu, né? Então você vê que tiveram outros bancos que tentaram migrar para isso, né? O Buscapé fez um banco, a Melius fez um banco, o Bankly, agora está sendo vendido. Enfim, surgiram diversos bancos digitais. A própria CSU tinha um modelo que você fazia um white label de banco digital dentro do teu de qualquer empresa que você quisesse. Nossa. Enfim, né? Ela tinha toda essa parte de serviço financeiro. Então, assim, na minha cabeça, naquele momento, cara, era um mercado que ia ficar muito pulverizado. E não ia adiantar o Banco Inter ter um pouquinho de cada mercado. É. E isso não aconteceu. Aconteceu ao contrário do que eu imaginava. Aconteceu uma super concentração de mercado de digital. Hoje você tem aí o Inter, o Nubank e o C6 Bank tá jogando dinheiro pra caralho, Pode pra falar. muito no mercado, botando Gisele Bündchen para fazer propaganda, Que não botando conecta com o público, né? no meio do Super Bowl, fazendo propaganda. Cara, porque acho que o JP Morgan por trás. Então o JP Morgan tem dinheiro pra caramba e ele já viu o potencial que tem. Ele sabe que o C6 Bank pode abrir capital e virar um Nubank. Então ele tá botando muito dinheiro aqui. E pior que pode mesmo, a É. tecnologia eles têm. O C6 Bank, para mim, talvez seja o ponto aí a se observar. A concorrência. Mas hoje, tanto o Banco Inter como o Nubank, eles têm um cenário muito mais claro e eles já começam a entregar resultado. Agora, você tem o Nubank, tá? Que eu não analiso mais, porque ele vale quase o valor do Itaú. E, cara, você tem o Banco Inter que vale um oitavo do Nubank. Para mim não faz sentido analisar o Nubank, faz sentido analisar o Banco Inter. Aí o Banco Inter ele tem uma estratégia para 2027 que pode dar certo, pode dar errado, que é 60 milhões de clientes, 30% de índice de eficiência e 30% não, e
30% de ROI, de retorno sobre patrimônio líquido. O que é o índice de eficiência que talvez a pessoa não conheça? É a despesa que o banco tem, sem contar a despesa de juro, né, despesa de captação de recursos. É despesa de agência que não tem, mas é despesa de tecnologia, despesa de administrativa geral, é despesas gerais, assim, como um todo, dividido pelo produto bancário. O produto bancário é a margem que ele consegue com juro mais receita de prestação de serviço. Esse índice de eficiência sempre era 90%, 100%, ou seja, tudo que ele tinha de despesa, ele não conseguia. A receita não conseguia bater com essas despesas. E nesses últimos trimestres já está vindo 50 e pouco. Então já está sobrando 40 e poucos por cento para pagar o quê? Despesas, né, tributárias, etc. E ainda sobra um lucro. E aí o Banco Inter está começando a escalar esse lucro. Se ele chegar na expectativa dele, eu tenho cálculo que ele sobe 4 vezes. Ô, louco, hein? Caramba. Agora, o mundo já me ensinou a ser cético e falar assim, cara, o CEO ele sempre pega aquele melhor cenário possível. E joga lá, né? E vai. Salvo poucos que a gente já conhece. Se eu olhar assim, a VEG, ela não vai soltar, ela vai soltar O mais plausível projeção ali. plausível. O Itaú vai soltar uma projeção plausível. A Ambev vai soltar uma projeção plausível. Mas, cara, empresa pequena... O cara sempre dá uma inflada no ego. O cara aí dá uma inflada no ego. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma empresa que tem potencial para subir 2 vezes e meio até 2027. Acho que pode não ser aquele cenário maravilhoso todo para cima. Sim, pode ser. Deve ter as suas oscilações no meio do caminho. Né? Vai ter algum momento que o cara vai querer tentar dar uma acelerada e vai errar. Mas é uma empresa que tem me chamado bastante atenção porque, cara, tem conseguido consistentemente ganhar clientes. Então isso tem feito aí uma certa diferença. Lá em casa as crianças, quer dizer, as crianças já são adolescentes. A de 14 e a de 16 já tem conta no Inter. E eles gostam, né? Eles gostam. E porque a facilidade, tecnologia, tudo. Eu não. Eu sou Itaúzão. Você é o Itaúzeira. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.